Podcast Linha do Tempo, Idade Média. Episódio 2. O feudalismo. O início da Idade Média foi marcado por uma espécie de fusão entre a cultura romana e a germânica. Um dos elementos mais fortes nisso foi a expansão da agricultura pela Europa. Os povos germânicos estavam acostumados a viverem estabelecidos em campos férteis, nos quais cultivavam parte dos principais alimentos que consumiam. Já os romanos tinham um passado marcado pela soberania sobre os habitantes das terras conquistadas por eles, onde a mão de obra escrava e a servil era uma prática constante. A prática da agricultura germânica, unida à mão de obra servil dos romanos, deu origem ao feudalismo. O feudalismo era a principal atividade econômica da Idade Média. Seu nome se deve às porções de terra, denominadas feudos, que se estendiam pelos campos europeus. Os feudos pertenciam aos nobres, especialmente aqueles que tinham alto poder aquisitivo na época, como antigos comandantes romanos. Eles contratavam plebeus, pessoas de baixa renda, que aceitavam trabalhar nessas porções de terra em troca de receberem abrigo e alimento. Essa relação de senhor feudal e servo é chamada de vassalagem e foi predominante por todo o período que durou o feudalismo. A população feudal podia ser dividida numa tríade de 3 classes: nobreza, clero e plebe ou campesinato. Os nobres iam desde os monarcas, como reis e imperadores, até membros das cortes reais, cavaleiros e senhores feudais. O clero era composto pelos sacerdotes e religiosos que propagavam a fé eclesiástica, e os plebeus eram os camponeses de renda baixa que costumavam trabalhar na servidão da monarquia nas aldeias ou nos feudos. Para os plebeus, não havia a ideia de se ter uma vida melhor. Isso porque, naquela época, cada pessoa vivia o resto da vida dentro da classe social na qual nascera, pois não era possível se movimentar pelas classes, já que os nobres só conviviam com outros nobres e os clérigos eram sustentados em parte pela nobreza. Por isso, os servos eram limitados ao trabalho braçal nos feudos para poderem sobreviver, possuindo pouquíssimo acesso às decisões administrativas e ao espaço eclesiástico, ou seja, havia pouca mobilidade social. Agora que você aprendeu um pouco sobre o que foi o feudalismo, vamos para a revisão. Primeira pergunta: quais foram as 2 heranças culturais decisivas para o surgimento do feudalismo? Resposta: a prática da agricultura dos povos germânicos e a mão de obra escrava e servil imposta pelos romanos aos habitantes de territórios conquistados. Segunda pergunta: o que era a vassalagem? Resposta: a relação que se dava entre o senhor feudal, nobre e possuidor de feudos, e o plebeu, o servo que trabalhava nesses feudos para garantir seu sustento. Terceira pergunta: quais eram as 3 classes que dividiam a população feudal? Resposta: a nobreza, que ia desde os monarcas até membros das cortes reais, cavaleiros e senhores feudais; o clero, composto pelos sacerdotes e religiosos que propagavam a fé eclesiástica; e a plebe, os camponeses de renda baixa. A jornada continua no próximo episódio do podcast Linha do Tempo, Idade Média. Até mais!